Tem um outro caso que eu quero falar com vocês, do fisiculturista Pedro Garcia Castro, um homem de 24 anos. Esse homem foi preso em Santos, aqui na Baixada Santista, depois de ter espancado a namorada, uma médica de 27 anos, na madrugada em que ela completava o aniversário. Horas antes, ele havia publicado uma foto ao lado dela com uma mensagem romântica nas redes sociais. O crime ocorreu num apartamento alugado em Moema, aqui em São Paulo, e durante a fuga, esse cara foi localizado pela Polícia Militar na Orla de Santos. Ele confessou, gente, ter agido por ciúmes após ver as mensagens e as fotos no celular da vítima. A médica está internada em estado grave e o caso agora está sendo investigado como uma tentativa de homicídio. Mas, Lala, uma coisa que me chama muito a atenção nesses casos é o seguinte: como está aparecendo caso policial que tenha os ciúmes como o centro da situação, né? Nesse caso, ele ficou 6 minutos espancando ela. Foi lá, 6 minutos, espancou, saiu. Surreal, a gente poderia né? até colocar que poderia ser uma tentativa de um feminicídio, né? E São Paulo, de acordo com o Ministério de Segurança Pública, é o estado onde tem maior índice de feminicídio. E o ciúme, né, ele chega a acontecer... acredito que nesse caso, né, existiu, né, uma mensagem, ele pegou algumas mensagens de texto, né, de uma possível traição, e a gente tem uma tendência sempre a colocar a vítima como vilã. Então se justifica ela apanhar porque ela estava traindo, ou porque ela recebeu mensagens e não cortou, enfim. E nada justifica, né? Na clínica, a gente tem uma questão de controle emocional, e isso foi uma impulsividade, uma falta de inteligência emocional, uma falta de controle, porque, assim, se a gente analisa a situação, quando a gente chega num consultório com uma situação assim, a gente pergunta o que aconteceu, como você se sentiu em relação a isso. E isso pode ser um gatilho suficiente para você cometer algo impensado. E aí você traz a pessoa para a realidade, o que eu vou fazer com isso? Deixa eu te perguntar uma coisa. Esse negócio de testosterona, ele é poderoso, né, Fefe? Esse negócio de testosterona aí, os caras estão injetando testosterona para várias e várias questões, né? Agora, a minha dúvida é a seguinte: essa impulsividade dele, né, de não, eu vou, tal, não sei o que lá, vou bater, tal. Ela pode ter sido agravada com testosterona? Isso sem sombra de dúvida. É mesmo? Sim. Ela tem esse efeito? A testosterona, a oxandrolona, quando a gente faz reposição hormonal, né, mexer com os hormônios é extremamente perigoso, porque a gente fica assim um pouco mais agressivo, fica um pouco mais impulsivo. A gente tem a testosterona no nosso organismo, né, pelo fato da gente ter uma disposição maior para viver. Tanto que quando as mulheres, né, entram na menopausa, existe uma diminuição hormonal e um aumento, uma alteração entre os hormônios, faz com que a gente tenha uma queda mesmo de energia, de motivação. Só que em excesso, né, a testosterona causa irritabilidade, causa agressividade, né, e a gente perde um pouco o controle de algumas situações. Por isso que a gente percebe que quando o homem começou a fazer uma reposição hormonal, ele pode ficar um pouco mais irritado, ter uma agressividade um pouco maior, e ele vai ter que aprender a se controlar novamente, porque os impulsos ficam desenfreados. Carla, o que vai acontecer com esse cara? Ele tá bem mal. Você acha? Bem mal. Porque... Não vai ter um advogado que vai resolver? Não, enfim. A gente sabe que tem muitas coisas que resolvem, não, eu quero saber, né? o que vai acontecer com o cara. Então, o advogado dele é o Dr. Danilo Pereira, e ele está pedindo, né, uma avaliação, né, psiquiátrica, né, e endocrinológica do agressor. Porque ele vai tentar ali alegar um surto. Gente, de novo, né, não é porque ele está tomando medicamento, nenhuma pessoa que tem esquizofrenia consegue alegar surto. Ela precisa estar em surto, né? E o surto é algo complexo, porque não é que ele durou aquele momento. Tem pessoas que estão em surto e ficam em surto há dias, uma semana. Tem surtos longos. Então, eu acho que é assim, é sempre assim. Quando acontece esse tipo de problema, eles vão recorrer ao surto, né? Algo que ele perdeu o controle porque era uma pessoa equilibrada e se desequilibrou. Esse homem bateu tanto nessa mulher, as lesões nela são tão graves que a mão dele está lesionada. Ele tem várias fraturas na mão. Que loucura! Então, assim, veja o tamanho da brutalidade que ele, né, imputou essa vítima. E mais, ele pode sim responder, né, a gente precisa entender o que vai acontecer com essa mulher, né, como é que ela vai responder ao tratamento médico que ela está agora, né, no hospital, ali em estado grave, né, o estado dela é para a gente prestar atenção,
Porque, dependendo do grau da lesão, não é só uma tentativa de feminicídio, é algo maior, né? Então, ele pode responder por outros crimes, sim. E, enfim, inclusive crimes dentro do próprio imóvel, porque esse imóvel era um imóvel alugado no Airbnb. O próprio porteiro, se esse imóvel está destruído, ele vai ter que fazer uma recomposição, inclusive, né, ali financeira para o dono do imóvel. O porteiro diz que ele desce, né, num determinado momento com algum objeto, vai tentar se livrar de um objeto. Veja que uma pessoa em surto não se livra de nada, né? Então a gente já começa daí, porque olha só, ele estava ali com a cognição dele, né? Ó, eu fiz, então estou me livrando. Não, a pessoa em surto, ela não tem. É uma cena, quando a gente olha de novo para essa cena de crime, ela é uma cena de crime que tem uma desorganização, mas tem um desejo e um planejamento. Ele teve o ímpeto, o dolo, a vontade de bater naquela determinada vítima, porque entende o seguinte, a questão da posse. Ela é minha, como que ela está conversando com outra pessoa? O planejamento vem da impulsividade, mas o ato de se planejar é que é o negócio. Tanto que ele já estava ali de olho nela, ou seja, então ele vai... Não é algo que começa ali nitidamente, né? Que tem uma desorganização, mas tem um desejo, tem aquela coisa que eles chamam, né, na psicologia forense, do desejo que sai daquela coisa do momento, mas já tem um determinado planejamento, porque uma pessoa que vai pegar e começa a olhar, não é? Eu já eu conheço, eu sei como eu sou. Ele alega que ela estava traindo ele, né? Mas em nada justifica uma ação dessa, tá certo? Tá traindo, fala assim, querida, obrigado, foi ótimo te conhecer, beijo, cada um vai pro seu canto, você vai espancar uma mulher, mais ou menos tá assim que a gente faz. A gente não vai bater numa pessoa, a gente Agora, não vai espancar uma mulher. Ô Lala, você está recebendo muito caso de ciúme, né? Como é que as pessoas estão lidando com isso? Porque a gente está percebendo um aumento excessivo, né? Um aumento muito grande de relacionamento abusivo. Né? Porque o que começa a acontecer? A pessoa acredita que ela é seu dono e ela tem um controle de você. E aí, então, a pessoa ela começa a trazer algumas questões que estão incomodando e o fato, né, dela ser um pouco mais agressiva ou, né, ter uma relação com uma tensão crescente no relacionamento, muitas vezes a mulher, ela não quer entrar, homens também, mas assim, é muito comum em mulheres, né? Que ela não quer entrar em discussão, não quer se contrapor, e aí ela acaba aceitando diversas situações que acabam sendo desconfortáveis. Sim. E aí a pessoa acaba partindo num certo nível por uma tensão, por uma agressividade, por uma violência, seja verbal, seja física, o que quer que seja sexual, que acontece também, psicológica e financeira. E aí tem um momento de reconciliação, né? E aí a pessoa vem, te peço perdão, não vai acontecer de novo. E aí fica aquele ciclo, né? Numa que relação a pessoa não consegue abusiva. mais sair desse bombing, né? desse negócio. É o morde ou assopra. Sim. Tem uma mensagem aqui muito bonitinha. Posso contar? Sabe quem está assistindo o programa? Quem? O Valmir Salaro. Aê! Grande Valmir Beijo. Salaro. Gente boa, o Valmir, hein? Aliás, um monstro sagrado do jornalismo brasileiro, Tem que né? vir aqui, Valmir. E olha só, ele disse que ele está adorando a cobertura do caso do Henri Borel. Que legal. Muito obrigado, Valmir. Obrigado, Valmir é viu? uma pessoa muito especial. Uma honra para nós. Um grande o Valmir jornalista. fez grandes coberturas jornalísticas que a gente se lembra de grandes crimes que aconteceram e ter uma audiência qualificada dessa é uma honra. Escuta, mais algum ponto desse caso? Porque eu quero falar da dama do crime, hein? Não, e só para... Ele fecha a porta, tá, gente? Então, ele fecha a porta de casa, tira ela, veja só como essa pessoa não estava em surto. Sim. Vai ser difícil alegar esse surto, Sim. né? Ele vai ter que achar alguém muito bom. E realmente, olha o que encontraram no corpo dele. Tá aqui, ó. Anabolizante, medicação controlada, testosterona e fluoxetina. O que a Lala falou. Né? Por conta própria. Ele usava a testosterona sem acompanhamento médico formal. Olha o perigo que as pessoas também se colocam, imputam, aqui também, né? Ó, tem benzodiazepínico, que também. é o caso do Rivotril, por exemplo. Então, ou seja, ele Exatamente. tinha um pico, tinha uma crise, e aí ele tinha medicação para tentar controlar, baixar. Então, já tinha alguma questão aí. Surreal. E a defesa também informou que ele vinha enfrentando, olha só, crise, é boa essa aqui para você, crise de identidade sexual
e disfunção hormonal. Eu adoro. Você, olha só o que gosta, né, reforça. Carlinha? Só essas crises. Eu adoro assim. Essas O crises. que reforça a questão sexual, né? E o Pelo amor ciúme de dele, Deus. porque se ele está enfrentando uma questão psicológica interna ali, questionamentos e dificuldades e O cara era disfunção, problemático. ele fala assim, pronto, eu sou menos homem, então eu vou partir para agressão, que está completamente errado. É uma grande falha esse ser humano precisava realmente de uma Meninas, boa terapia.